Estamos ao vivo aqui, né? Valeu. Vamos aguardar aqui o... Bom dia, gente. Tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Instagram do Sebrae. A gente vai fazer mais uma live aqui nas redes do Sebrae. Esperar o pessoal entrar, esperar o pessoal tomar um café, dar bom dia, esperar o nosso parceiro Léo também entrar aqui para a gente dividir essa live aí com ele. Nós vamos falar aí de utilização de ferramentas digitais em tempos de crise, como é que a gente utiliza essas ferramentas e como é que a gente consegue superar essas dificuldades de hoje, do coronavírus ou de outras crises que a gente passa, como é que a gente consegue... Vou chamar aqui o Léo. Estamos aguardando o Léo chegar para dividir essa informação com vocês aí, Léo. Bom dia, meu cara, tudo bem? Tudo bem, Glauber, como é que você tá? Estou de quarentena, mas estamos bem, de saúde, a família toda está bem e estamos trabalhando aqui, tentando mitigar um pouco as dificuldades que são nesse momento aí para todos os empreendedores de pequena empresa, né? Sem dúvida. Esse projeto aí das lives, eu acho que está funcionando, as pessoas estão gostando do que está sendo apresentado aí como tema, e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente aproveitar mais essas ferramentas, né? E hoje a gente vai falar de ferramentas, né? Isso aí. E a gente tem elas todas à disposição, a gente tem elas à nossa mão, praticamente de graça, e por que não utilizá-las, né? A gente tem que utilizar, e utilizar bem a melhor forma de você tentar superar crises, tentar avançar com o seu negócio, fazer com que os seus clientes estejam mais próximos de você, fazer com que a sua mensagem chegue a mais pessoas. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai poder conversar aí hoje nesses próximos 40 minutos, não é, Léo? Não, sem dúvida. Eu acho que até quem não era tão digital está entrando totalmente. Eu estou falando isso de pessoas que têm negócios, pessoas que estão empreendendo, estão entrando nisso como a tecnologia, como realmente a salvação. A tecnologia é um meio, né? É um dos caminhos. É um meio. Para ajudar a exponenciar isso aí e até fugir desse caminho. Eu acho que é mais ou menos essa linha. Exatamente, exatamente. Para quem está chegando, eu queria deixar uns recados. O Sebrae Ceará está trabalhando para auxiliar os empreendedores de pequena empresa a superar essas dificuldades dessa crise. É uma crise mundial, é uma crise que afeta muito pequenos negócios. Pequenos negócios normalmente têm caixa para muito pouco tempo de funcionamento. Você trabalha vendendo e fazendo com que esse dinheiro da venda possa pagar fornecedor, possa pagar imposto, possa pagar conta. Então o caixa da pequena empresa ele vai ser sempre muito curto. Nós não sabemos quanto tempo de crise vamos ter pela frente. A previsão mais otimista é que pouco mais de um mês a gente vai conseguir começar a voltar a ter negócios abertos, mas também não sabemos se vai ser dentro de um mês, não sabemos se vai ser dentro de 2 meses. Os governos estão se mobilizando para auxiliar as pequenas empresas. Nós, que somos a entidade que trabalha com pequena empresa, com auxílio à pequena empresa, estamos aprendendo também a utilizar essas ferramentas digitais. Nós estamos trabalhando já faz alguns anos que nós estamos fazendo isso, né? Faz alguns anos que o Sebrae se digitaliza. Digitalizar é mudar a cultura da casa, digitalizar é tentar entender o momento que a gente está passando, o momento que a gente vive, onde todo mundo está conectado o tempo todo, e é a forma mais fácil e mais simples de você estar em contato com as pessoas. Nesse momento temos umas 130 pessoas nos vendo, temos umas 130 pessoas conectadas conosco, e nós estamos em casa, estamos trabalhando de casa, então
a crise pode ser superada com o auxílio dessas ferramentas, e é isso que a gente vai falar nessa live daqui a pouquinho. Então, eu queria só deixar umas mensagens. Se você é empreendedor que precisa do auxílio do Sebrae, que precisa da ajuda do Sebrae, a gente tem alguns canais digitais que estão funcionando bem, que estão funcionando aí para atender, para falar com você. A nossa equipe está atendendo pelo WhatsApp, no 085 é o código, 981 39 0634. Então, anota o número aí, o número do Sebrae Ceará, coloca na sua agenda, abre o WhatsApp, manda uma mensagem lá para a gente, que a gente está atendendo pelo WhatsApp. Então, nós vamos ter técnicos do Sebrae de todo o estado, que conhecem as realidades de vocês, conhecem as realidades do comércio, conhecem as realidades do agronegócio, conhecem as realidades da pequena empresa, do artesanato, da indústria, da economia criativa. Os técnicos todos conhecem essas realidades, são eles que vão estar atendendo você via WhatsApp. Também são os mesmos técnicos que vão estar atendendo via Fale com um Especialista. Então, se você quiser bater um papo via chat conosco, vai lá no ce.sebrae.com.br, logo na capa lá do site está lá as 3 opções de você falar conosco, que é o WhatsApp, que é a ferramenta do Fale com um Especialista, que é um chat online, e o 0800. O 0800 é a nossa central de relacionamento, que é o 0800 570 0800. Bom, são esses 3 canais digitais que estão hoje disponíveis para os nossos clientes e que a gente está conseguindo fazer esse atendimento, está conseguindo superar essa crise através desses canais digitais. Vamos falar aqui com o Léo é nosso parceiro, é o nosso consultor especialista em inovação, em economia digital, e a gente vai falar de ferramentas digitais para superar a crise nesses tempos aí de coronavírus. E pelos próximos 40 minutos, vocês podem mandar perguntas, eu vou, na medida do possível, tentar colocar aqui as perguntas para a gente ir respondendo, mas eu me comprometo também a escrever um pequeno texto sobre isso, que vai estar lá no nosso portal, no nosso site, e a gente vai continuar esse bate-papo com vocês via esses canais de atendimento. Então, eu sempre atendo via Fale com Especialista, e assim como os outros técnicos nossos também estão atendendo agora via WhatsApp e via Fale com Especialista. Léo, quer se apresentar um pouquinho, quer dizer como a tua formação, como é que tu está trabalhando hoje, como é a tua empresa? Tá, e aí pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu sou administrador, especialista em marketing, e eu veredei para essa parte de inovação. Eu comecei dentro do Sebrae, depois com minha empresa, virei consultor, atuei nessas linhas e eu tenho 2 frentes, que é a parte de inovação, como o Glauber falou, que eu atuo muito junto ao Sebrae, e também na parte de marketing. Eu tenho uma empresa de estratégia de comunicação digital e também sou presidente da Associação Cearense de Agências Digitais. E até entrando no que você tinha falado, Glauber, por mais que a minha empresa trabalhe com o digital, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo como um todo, não só no cenário externo, né, no mundo, mas como é que a gente vai trabalhar como empresário dentro de casa e também como é que a gente vai ajudar o nosso cliente a crescer, a continuar, né? Ou até não fechar as portas. E aí o meio digital é um dos caminhos que a gente está trabalhando. Não só a gente está falando só de redes sociais, mas em ferramentas que vão ajudar a melhorar a gestão, a conversar com o time como um todo. A gente até pode falar de redes sociais na frente, mas eu acho que esse início é uma adaptação. Você está falando do Sebrae, que já está trabalhando com a transformação digital há um tempo, mas a gente está entendendo agora esses caminhos, né? Como trabalhar de casa, todo mundo conversando todo tempo. Até a gente que está nessa linha assim, de frente, parece que a gente está trabalhando o dobro, né? Por causa que é dentro de casa e tem que dividir com as tarefas e tudo mais. Mas assim, existem caminhos para a gente poder tratar. E a gente pode falar isso de serviços, de varejo, de atacado, com algumas linhas. Vai ser a solução para tudo? Não.
Esperamos que a gente tenha que isso acabe logo quanto antes. A gente não sabe realmente quando vai acabar, mas temos que ter esperança nisso aí, né? Uma das coisas desses primeiros passos que a gente tem que fazer dentro da empresa você falou de olhar direitinho os custos. Eu acho que a gente vai ter que começar a renegociar muita coisa, né? Tanto com fornecedores, quanto com contas internas que a gente tem que fazer. Agora a gente tem que entender o que a gente pode cortar e o que não pode. Então, assim, primeiro ponto, antes de falar de ferramenta, é entender como dentro de casa que eu falo na empresa, que a gente pode reduzir essas coisas para otimizar a grana que a gente tem, né? A primeira coisa que eu até falo como empresário é conversar da equipe. Não sei se dá para ver aí o WhatsApp, o pessoal está pedindo o WhatsApp do Sebrae. Eu vou só falar, vou te interromper lá para falar para o pessoal, 8598-139-0634. Se tiver dúvida, vai no site do Sebrae, ce.sebrae.com.br, tem lá o número do WhatsApp. Pelo computador, pelo celular você consegue acessar. Desculpa, Léo, vamos voltar lá. Como você estava dizendo, ferramenta não é salvação, né? Ferramenta é mais uma oportunidade para você fazer gestão, né? Nesse início, sim. Para alguns, a ferramenta vai ser a salvação. Mas, assim, novamente, ela é salvação se você souber trabalhar com ela, né? Como equipe, a primeira coisa que a gente tem que fazer, até pensando, trabalhando com equipe, seja você uma ou duas pessoas, ou mais dentro da empresa, primeiro tem que ter a organização. Tem até algumas ferramentas bem simples que eu vou jogar aqui, que por exemplo, a gente tem para organização de projetos ou organização interna de atividades, a gente pode usar o Trello. O Trello é uma ferramenta super simples, gratuita, que a gente pode colocar as atividades, como é que estão sendo feitas as atividades, demandas, pode colocar com datas de entrega disso aí, e você pode compartilhar isso, sei lá, com seu cliente, com a sua equipe, para ter uma conversa nisso. Existem outras ferramentas, também gratuitas, tem versão gratuita, né? Que é o Slack e o Basecamp. Mas eu acho que o Trello é bem simples, né? Você falou que vai fazer um artigo depois, Glauber. Pode até colocar quais ferramentas e até os links para o pessoal baixar, é bem interessante. Exatamente. Vamos citar algumas ferramentas de uso gratuito para as pessoas começarem a utilizar. Agora, tem categorias que você pode ir listando essas ferramentas, né, Léo? Comunicação, gestão, relacionamento com o cliente. Não sei se todo mundo utiliza, toda pequena empresa utiliza CRM, não sei se elas utilizam as redes sociais para fazer a divulgação dos seus produtos, para fazer contato com os clientes, para fazer a entrega do seu produto, do seu serviço. Como é que outros tipos de ferramentas você acha que a gente pode utilizar nesse tempo? Tá, a gente vai ter que estar nas mídias sociais, né? Quem não está nas mídias sociais vai ter que estar agora. Porque está todo mundo quase que 24 horas conectado. Está com a TV ligada, né? Nunca antes estivemos tanto com a TV ligada, é muito louco, né? Esse paralelo, porque a gente estava sobre o demand, né? Então a gente estava buscando esse conteúdo na hora que a gente queria, a gente ainda faz isso, porém, agora a gente está com a TV ligada vendo o que está acontecendo no mundo. E todo o tempo com o celular na mão, vendo o que está rodando, vendo o que está acontecendo. Então a gente tem que estar nas mídias sociais como empresa. Mas assim, antes da gente chegar nas mídias sociais, tem uma coisinha. A gente tem que estar tem que ter, para ter reunião, a gente precisa de alguma ferramenta. A gente tem o Google Hangout, que é gratuito, ele está livre. Tem outras ferramentas que estão sendo bem mais trabalhadas, como o Zoom. O Skype também retornou, né? Estava mais para o ambiente corporativo, agora o Skype voltou com força. E outra coisa,
até entrando na linha de relacionamentos, reuniões, todo mundo tem WhatsApp, né? Ou pelo Todo menos mundo tem 99% da população. Então, o WhatsApp está sendo a grande ferramenta de comunicação e venda nesse momento para muitas empresas, né? Eu verdade. acho que até para reuniões, a gente está fazendo reunião por WhatsApp, a gente consegue 4 pessoas na tela para conversar, a gente está vendendo, a gente está se comunicando com o nosso cliente, e até nessa linha de como entrar no relacionamento, que o WhatsApp, ele é a fonte da gente ficar nessa constante conversa. Todo mundo agora está recebendo informação de tudo que é jeito, seja de conteúdo, de venda de produto, né? A gente está com muita coisa, nunca pedimos tanta comida por Rappi, Uber Eats, né? É verdade. iFood. É Mas ao verdade. mesmo tempo que tem todas essas informações, a gente tem que saber como se comunicar com o pessoal, né? É Para se verdade. comunicar com o pessoal, a gente tem que ter uma comunicação que não seja só venda. A gente tem que ter o mínimo de empatia com esse pessoal, com o nosso Exatamente. cliente, né? A gente tem que conquistar novos clientes, mas a gente tem que reter os que a gente tem. Exatamente. Eu costumo dizer nas palestras que eu faço lá pelo Sebrae, que para você montar um negócio, basta você ter um celular, criar uma conta no WhatsApp, uma no Facebook, uma no Instagram. Mas isso não é suficiente para que você consiga conquistar clientes de verdade, né? Para você ter um negócio, você precisa ter propósito, você precisa ter um produto bem feito, você precisa fazer uma boa entrega, precisa fazer um bom atendimento, né? Precisa fazer uma entrega que vá auxiliar o seu cliente a ter sucesso. Muito se fala hoje do sucesso do cliente, né? Então, ferramentas estão aí para serem utilizadas, mas essas ferramentas precisam ser utilizadas adequadamente, senão isso pode se voltar contra o próprio empreendedor, contra a própria empresa. Se não fizer isso direitinho, você acaba trocando alhos por bugalhos e aí você pode ter em vez de ter um benefício, você vai ter um backlash, que pessoas apontando seus erros, reclamando do seu posicionamento, né? Principalmente nessa época que vivemos extremismos de posicionamento político, então você tem que entender qual é o produto que você está entregando para o cliente que você está entregando e qual é a melhor forma que você vai fazer essa entrega para o seu cliente e qual a melhor forma que você vai utilizar essas ferramentas e se relacionar com esse cliente, né? E é exatamente isso. A gente está numa época que nunca um print ele correu tão rápido, né? Então, assim, tudo que a gente fala está registrado, então a gente tem que ter cuidado no conteúdo que a gente vai colocar. E principalmente a gente, como empresa, que tem que ter mais a simpatia e apresentar melhor nossos produtos, a gente tem que ter cautela nesse tipo de conteúdo que vai ser apresentado, né? Mas só continuar assim, no WhatsApp a gente tem a possibilidade, também tem o Telegram. Eu vi uma pessoa que disse aqui que não tem o contato de todos os clientes. Isso é outra coisa que a gente vai ter que começar a fazer. Retém os que tem, retém os clientes que têm já esses contatos pelo WhatsApp, outra ferramenta. E, cara, vamos tentar resgatar esses outros. Se você está nas mídias sociais, vê uma forma de captar esses contatos. Coloca a postagem do teu produto, do teu serviço. Pergunta se eles querem fazer parte de alguma lista para conversar, para ser apresentado isso aí. Porque, assim, quanto mais rápido a gente receber essa informação como cliente, é até melhor, né? Tem muita empresa se reinventando nessa linha de como é que vai trabalhar. Até, eu vou dar o exemplo de um varejo que a gente atende, que é o seguinte, cara, varejo de roupa, confecção masculina, né? E tem o varejo, mas tem o atacado. O varejo está fechado. Só que o atacado, ele conversa diretamente com os revendedores, né? E os revendedores precisam vender para aquela ponta final. Então a gente tem 2 clientes aqui conversando. A gente tem um cliente final, como varejo, e a gente tem um cliente revendedor. O que é que a gente pode conversar com o cliente revendedor
para ele melhorar e otimizar as vendas dele. Então, o caminho que a gente está fazendo é até boas práticas e melhores direcionamentos de venda dos revendedores diretamente aos seus clientes. Então, é toda uma linha para a gente conseguir fazer essa venda rodar. E qual a melhor forma de colocar? Cara, vídeos explicando como utilizar melhor a ferramenta do WhatsApp, promoções, entendeu? E até promoções voltadas para aquele tipo de público. Então, é uma linha toda para ser trabalhada. Então, assim, eu acho que é uma reinvenção do que a gente tem que tratar. Antigamente, né? Há 15 dias atrás, era o revendedor, conversava com ele, pegava o produto e pá, vendia. E funcionava. Só que agora está todo mundo dentro de casa. Como é que a gente vai fazer essa venda entre eles, né? Então, assim... Olha, tem gente aqui fazendo umas perguntas, Léo, acho que são bem pertinentes. Por exemplo, tem gente que trabalha com serviço de beleza. Como é que faz nesse momento? Nós provavelmente não teremos solução para todo tipo de negócio, né? Tem negócio que efetivamente está com portas fechadas e não tem como vender. Não tem a opção de um iFood, não tem a opção de um delivery, mas o que essas lojas, o que esses prestadores de serviços podem fazer é tentar ser lembrados nesse período, né? Tentar manter contato com os clientes para que eles possam, de algum modo, sentir que o serviço que a pessoa prestava antes do coronavírus era importante. Eu tenho amigos que já estão fazendo os planos pós-crise, quais são os negócios que eles vão para poder dar suporte e apoio para essas empresas que estão fechando, estão demitindo funcionários. Então, você tem que ser lembrado. Então, essa é uma coisa que é básica para que você consiga utilizar essas ferramentas, é manter contato com esses clientes. Você não pode ir até os clientes, você não pode levar seu produto ou seu serviço até o cliente, porque é um negócio de atendimento pessoal. Você pelo menos tem que ser lembrado. Então, vai ter que passar essa crise conversando com os clientes e criando comunidade, que é o que hoje é o que é mais, que é o que estaria em voga, que é o que está em voga, né, Léo? Essa história de você criar comunidades, você ser responsável pela manutenção dessa comunidade, você é responsável por quem você cativa, né? Se você é um profissional que tem bom produto, bom serviço, certamente você tem um grupo de clientes que não vai lhe abandonar numa hora de crise como essa, né? Algumas empresas estão criando voucher para poder vender agora e segurar um pouco as despesas e depois prestar o serviço depois do fim da crise. Mas essa estratégia de comunidade, Léo, como é que ela funciona para negócios ou tradicionais ou negócios digitais? Que dica você daria para as pessoas? Eu acho que continua muito próximo do que a gente está falando anteriormente, que é realmente a gente estreitar mais ainda esses relacionamentos, porque há por vir, né? Então a gente tem que cativar mais pessoas que estarem junto conosco, criar grupo de WhatsApp, criar listas de e-mails. As pessoas estão conectadas todo o tempo, então passar conteúdos interessantes por e-mail ainda é uma coisa muito válida. E a gente tem que começar a criar essas bases. Se a gente não fez antes, a gente começa a criar as bases agora, para quando tiver retomada, já puxar esse pessoal para dizer, eu tenho isso. Foi falado aí do produto de beleza, não foi? E uma das coisas que também estão crescendo, e a demanda foi muito grande, e como presidente da Associação Cearense de Agências Digitais, a gente está vendo essa demanda crescendo, é que o e-commerce está... Quem não tem e-commerce está querendo entrar. O Correios, mesmo com a redução, né, de entregas, mas ele está realizando isso, e a gente tem outros meios de logística também para fazer essas entregas. Então, assim, o e-commerce é uma saída que pode funcionar. Tem uma pesquisa que a gente teve uma queda enorme
de alguns produtos, né? Como, por exemplo, moda, moda, entretenimento, eletrodoméstico, isso aí caiu vertiginosamente a compra. Só que o que cresceu muito foi saúde, então beleza também, tiveram algumas coisas que você vai ter que fazer em casa, e dá para você puxar isso, cosméticos, né? Então é uma linha que a gente pode trabalhar, o e-commerce. E assim, dependendo do seu negócio, você não precisa de uma ferramenta tão robusta. Existem algumas ferramentas que te dão alguns encaminhamentos. Se você não tiver como contratar um especialista, uma agência, existem ferramentas com valores mais acessíveis que você pode chegar a ele, né? Então, assim, plataformas como Loja Integrada, Wix, né? Tem o Doca, uma ferramenta nova. Eles são ótimas plataformas, né, de e-commerce que já vem semi-pronta, com templates, onde você coloca aquele caminho. Existem fóruns que explicam melhor como fazer isso. E, novamente, eu estou falando até para quem não tem condições de contratar uma empresa para fazer isso. Mas você pode fazer isso. E, pessoal, conteúdo, tem muito conteúdo por aí, entendeu? E essas plataformas, elas estão com o suporte aberto também para conversar, para tentar ajudar o usuário. Então, eu acho que é um bom caminho para a gente ver como trabalhar. E há uma integração também dela com outros sistemas. Então, assim, existe toda uma... Não é só colocar... Porque, cara, não é só colocar o produto que vai vender. No e-commerce, novamente, é um meio. Então, assim, a partir do que você tem sua loja virtual e você coloca lá, ele te dá a possibilidade de integrar com outros canais. Então, você pode integrar com correio, com serviço de logística, com e-mail, com algumas ações para carrinho abandonado. E aí é que a gente vem também com mídia social, para trabalhar forte essa venda. Eu queria aproveitar e dar uma dica aí para as pessoas. A gente tem alguns cursos online do Sebrae que ensinam isso. Não adianta você ir na ferramenta sem ter uma base de conhecimento que te dê o gerenciamento do negócio. Então, quando você pensar em montar esse negócio online, ou você montar essa alternativa online para o seu negócio, você tem que entender como é que você vai fazer a gestão disso. Então, hoje, você pode acessar lá o site do Sebrae, tem os cursos online que explicam como é que você monta um e-commerce, por exemplo. Então, é um conteúdo gratuito. Não só o Sebrae, as próprias plataformas que fazem a venda do serviço, elas disponibilizam os cursos, explicam como é que você tem que fazer para poder montar sua loja e para poder fazer sua operação de logística, né? E essa operação de logística hoje não é tão difícil. Você sozinho em casa nesse período de coronavírus, você tem que dedicar a fazer uma coisa alternativa. Então, se você só atendia cliente presencialmente, seu negócio é um negócio que não tem como fazer delivery, você depende de você mesmo para poder fazer a entrega do seu produto ou do seu serviço. Você não pode ficar parado em casa só sem tomar uma atitude. Manter contato com os clientes é uma das atitudes que a gente sugere aqui, né? Pegar esses contatos, se você não tem o hábito de fazer isso, de fazer esse controle de quem são os clientes, de quem são os contatos dos clientes, como é que você se relaciona com eles, tem que começar a fazer isso. E se você quiser pensar numa alternativa, porque aí não sabemos se esse período vai durar 1 mês, 2 ou 3, você pode, nesse período de 1 mês, experimentar a criação de um outro negócio. Alguma coisa que você consiga vender online e aí vai experimentar essas plataformas, né? Não temos aqui resposta para todos os problemas, para todas as questões que vocês estão levantando aí. A gente vai disponibilizar, eu me comprometo a fazer o artigo que a gente vai listar algumas dessas ferramentas, o Léo vai ajudar a listar umas ferramentas dessas para a gente, e a gente vai colocar lá no site do Sebrae. Mas você tem que ir em busca de alternativas. A gente não
não pode ficar parado nesse período de crise, né? A gente tem que aproveitar a crise para poder inventar coisas, para poder criar alternativas para você mesmo, né? Até uma linha Bom, você falou que a gente tem que criar alternativas, né? Eu, pelo menos, eu recebi, eu vou me citar mesmo como exemplo, mas o que eu recebi já de tanto parentes e amigos repassando pessoas, MEIs, porque a gente tem que falar pessoa física, MEI, e algumas empresas que estão mudando o negócio, né? Que eles estão, por exemplo, fazendo quentinhas, né? Agora estão vendendo quentinhas pelo WhatsApp, passam a lista já do cardápio completo, coisas que não faziam antes. Então, passa a lista completa para entregar na sua casa, entendeu? Para congelar ou para você comer logo, isso é um caminho. Outra coisa bem curiosa, um novo... Você tem dotes culinários para fazer doce, mas sempre você fez interno, né? Você fez dentro de casa apenas. Vamos lá. A Páscoa, que é o grande Natal das doceiras, né? Ela vai estender, existe uma campanha sendo trabalhada que a Páscoa vai até junho. Tem várias, vamos pensar em grandes. Copenhague, por exemplo, estava dando 30% de desconto nos ovos de Páscoa, certo? Tem outros que você compra um, tem 50% no segundo. Né? Supermercado está cheio de promoção lá, porque a gente está falando isso de 15, 20 dias atrás, a mudança do cenário como um todo. Né? total. Então, assim, tinha muito pequeno e grande que estava já trabalhando com um estoque e tudo mais para vender com tudo agora na Páscoa. Então, assim, a ideia é que a Páscoa ela se estenda, que a gente possa fazer essa venda de tudo que a gente tinha sem ter tantas perdas e continuar lucrando. Então, assim, cara, docinho é um caminho para você poder vender. Todo mundo vai precisar se alimentar, né? A gente tem que rever também, ao mesmo tempo que a gente tem que negociar com o nosso fornecedor em relação a valores, a gente também tem que rever o que a gente vai receber, né? A gente não vai vender com a mesma quantidade, os hábitos vão mudar. Então, assim, existe muita forma da gente ver novas receitas. YouTube tá aí. Existem Léo, pessoal de 12 dando dica, lives. Então, acho que é um caminho, né? Isso aí eu tô falando de um caso. pois é, tu estás falando aí de algumas dessas ferramentas. Tem coisas que são básicas, né, para qualquer negócio. Quando você monta um negócio hoje, o que seriam ferramentas básicas para que a pessoa se sinta minimamente digital, para que a pessoa sinta que seu negócio é minimamente digital? Cara, muita gente ainda não colocou, por exemplo, você que é uma empresa, seja você uma pessoa ou mais, colocar seu WhatsApp para WhatsApp Business. Né? Em vez de você usar como perfil pessoal, o WhatsApp pessoal, utilize a ferramenta do WhatsApp Business, porque ele meio que transforma numa loja o teu WhatsApp. Onde tu tem o horário de atendimento, é importante também você saber de que horas a que horas você está trabalhando, né? Que horas você está fazendo isso. Você pode colocar produtos, empresas, você pode colocar essas dicas lá dentro, direcionamentos. Novamente, a gente vem não só para venda, mas estreitar esse relacionamento com o seu cliente, né? Então, isso é um caminho. A outra coisa... Tem gente falando aí que nesse período de crise as pessoas não estão comprando. Eu acho que realmente as pessoas estão se preservando. Ninguém sabe quanto tempo vai demorar a crise, ninguém sabe quanto tempo vai durar o dinheiro do salário das pessoas e a quantidade de pessoas que foram demitidas é grande também. Então, não adianta você pensar que você vai conseguir vender seu mesmo produto e serviço que era o que você fazia antes da crise. A crise pegou grandes, enormes empresas e pegou principalmente as pequenas empresas. Ninguém vai sair imune dessa crise, né? O que a gente tem que tentar entender é como é que nós vamos utilizar esse período de crise, como é que nós vamos utilizar essas ferramentas para poder criar alternativas ou para poder
tentar manter o negócio. Não dá para você ter segurança de que um negócio pequeno vai se manter nesses 2, 3 meses de crise, mas se você não se mover, você tem menos chance para fazer com que o seu negócio se mantenha. Então, as ferramentas, elas são importantes, por isso que a gente está fazendo essa live sobre ferramentas, para que você crie alternativas, para que você pense como é que você faz negócio de forma diferente. Então, o mundo mudou, é como se fosse pós 11 de setembro, é como se fosse pós peste negra, é como se fosse pós crash da bolsa de 29. O mundo é outro. A gente está vivendo num mundo que é outro. Né? E a gente tem que entender isso. E aí, nesse momento, não se desesperar, não ter desesperança, você tem que ter esperança para que a gente vai sair dessa, certo? A gente vai sair dessa crise. E aí, quando a gente sair dessa crise, a gente tem que estar melhor preparado para poder enfrentar esse mundo diferente. Então, o que a gente está fazendo aqui é criando chance de que as pessoas possam entender que tem alternativas. Não dá para fazer mais da mesma forma. Não dá para fazer do jeito que você fazia. Né? Meu turismo, tem umas pessoas aqui que estão falando que o turismo foi completamente afetado, foi absurdamente afetado. Eu acho que foi a indústria que mais foi afetada nesse momento. Porque as pessoas não vão viajar, não estão viajando. E é uma indústria poderosíssima, uma indústria enorme. Mas como é que a gente vai fazer com isso é um desafio. É um desafio para os empreendedores, é um desafio para nós, Sebrae, é um desafio para a sociedade organizada. É um desafio para todos nós. Léo, a gente já está aí nos 40 minutos de live, a gente vai continuar mais uns minutos aqui. Eu vou tentar selecionar algumas perguntas para entender como é que a gente consegue ajudar o pessoal, mas se você quiser falar mais um pouco de algumas experiências de eu quero dar 2 exemplos aqui que utilizaram como ferramentas, tanto de relacionamento e outras plataformas, para tentar mudar o negócio. Né? Existe um aplicativo que é o Gympass, que o que é? De academia de ginástica. Né? Então, assim, você fazia assinatura e você podia ir para academia e tudo mais, e o Gympass passava, né, uma taxa para esse pessoal. Só que ninguém vai para academia, ninguém vai sair de casa. Né? E agora? O que é que vai fazer? O Gympass criou agora uma plataforma para transmissão de aulas ao vivo. Então, assim, o usuário do Gympass agora, que já paga mensalmente, ele tem aulas específicas diretamente dentro da plataforma para ele fazer a ginástica dentro de casa. E com o que tem em casa. Então, assim, a gente está falando de plataforma, que ele hoje usa o aplicativo dele com vídeos do YouTube, né, que ele está sendo gravado, lives e tudo mais. E também ele está fazendo relacionamento. Isso tudo vai passar. A gente não sabe quando, mas as coisas serão diferentes. Então, a hora da gente ver como mudar e como é que seguir, a hora é agora. Um outro exemplo, também bem interessante, é uma empresa que vendia fruta e verdura no atacado, certo? Aí, o que é que está acontecendo? O pessoal não está indo para comprar nessa quantidade. Então, ela começou a criar cestas voltadas para aquele tipo de público. Então, eu quero ter aqueles produtos semanalmente para chegar aqui em casa, certo? Isso nunca tinha pensado. Era um mercado que tinha frutas e verduras. E agora, essa empresa está começando a criar cestas prontas para aquele público. Semanalmente, vai deixando a casa. Isso aí não é uma novidade, tá? Mas ela se reinventou, ela criou um novo público e esse negócio vai passar. E ela, de repente, tem um novo modelo de negócio. E ela tem um novo nicho de mercado, entendeu? Então, ela criou uma nova base para trabalhar. Como é que é esse relacionamento? Mídias sociais e WhatsApp. Para se relacionar com esse pessoal. Mas só
para Sem dar um dúvida. fechamento em relação ao que a gente está falando de ferramentas, entrando em mídias sociais. Mídias sociais é a forma onde você vai se relacionar, onde você vai prestar seu produto e serviço. Mas é preciso separar uma grana para poder investir e impactar o pessoal. É necessário separar um mínimo para você impulsionar, fazer campanhas para o teu público. Aí você diz, cara, eu não sei fazer isso. Facebook, É tudo Instagram, autoexplicativo hoje, YouTube né? Ads, tudo autoexplicativo. Aí você, não entendi. Cara, joga no YouTube. Tem tutorial, tem gente explicando o básico. Você precisa do básico nesse momento para poder gerar. A partir do momento que as coisas mudarem, você contrata alguém específico para isso, se for o caso. Mas, cara, o primeiro passo tem que ser dado. É verdade. Sabe? Eu acho que é nessa linha. O pessoal está pedindo até para essas ferramentas. Depois eu vou te dar tudinho para colocar no teu artigo. É pouco tempo para tanta coisa. Vou escrever um artigo para a gente colocar no site falando sobre algumas ferramentas. Assim, tem ferramentas sensacionais. Eu sempre faço propaganda para os amigos, por exemplo, do Evernote, que é uma ferramenta que faz alguns anos que eu utilizo, pago. Você tem que saber qual o valor daquele serviço que você tem. E aí, quando você abre o celular, vamos dar uma dica aqui. Hoje você tem milhares de aplicativos gratuitos, pagos, em serviço. E aí, quando você abre seu celular, você tem ali uma lista dos aplicativos que você mais usa. Então, você não tem mais do que uma página dessa de aplicativo. Então, quem está aqui são os aplicativos que você usa, são os aplicativos que valem a pena para você. Então, você está concorrendo com milhares, mas alguns são os únicos que você vai conseguir dar valor suficiente para pagar por aquele serviço. Então, o serviço é importante para você, o serviço é fundamental, muda a sua vida, faz diferença para você, você vai pagar. E aí isso é que chama modelo de negócio, e é isso que os empreendedores correm atrás. Evernote é um serviço que mudou a minha vida completamente. É uma espécie de um repositório de arquivos, né, um repositório de notas, onde eu deposito lá todo tipo de documento e eu simplesmente digitalizei toda a minha vida e coloquei lá no Evernote. Então, tudo que era tipo de conta, correspondência, tudo que eu preciso ter guardado, em vez de eu acumular papel em casa, eu acumulo na nuvem. Então, Evernote é interessante, Dropbox é interessante. Você pode começar umas ferramentas gratuitas do Google, que são todas gratuitas e lhe dão uma enorme quantidade de volume para você guardar documentos na nuvem. Importante é que você crie mecanismos de gestão dessas informações para que você saiba utilizá-las na hora que você precisa. Então, as ferramentas estão aí, estão dadas para que a gente consiga utilizar, mas a gente tem que se educar como utilizador dessas ferramentas, né? Então, estamos aqui já quase uma hora de live, Léo. Vou ver se eu consigo acompanhar algumas das perguntas que a gente vai conseguir responder lá no artigo. Então, tem perguntas que vocês fizeram aqui que a gente não vai ter resposta. Tem uma pessoa que está acompanhando aqui que diz que trabalha com conserto de sapatos. Interessante esse tipo de serviço, porque é um serviço que ela pode fazer delivery, né? Pode pedir para um entregador pegar nos clientes e trazer o sapato, conserta e devolve, mediante pagamento digital, né? PicPay é outra ferramenta também interessante, que é gratuita e você utiliza como você utiliza um cartão de crédito. Então, tudo bem fácil a Monique está perguntando aqui sobre pequeno negócio de moda autoral. Por que você não cria o delivery também? Pensa
você tem clientes que podem querer experimentar aí as suas novidades. Você faz a entrega via entregador e a pessoa experimenta, devolve o que não quis e o que ficou faz o pagamento digital. E tem modelos de negócio assim, né? Até em cima desse da Monique que ela falou, semana passada eu estava conversando que com uma empresa de moda autoral, realmente ela veio conversar com a gente, e ele disse, cara, minhas vendas caíram, vão cair, mas o meu foco nesse momento é relacionamento para poder puxar esse pessoal para perto, para a partir daí eu começar a vender novos produtos. Então, assim, além do relacionamento, é lançamento de novas coleções, produtos, mas tudo em cima de um conceito. Eu não sei qual a linha autoral dela, mas trabalhar em cima do conceito. Eu acho que esse lance de... A gente está falando de um monte de plataforma, um monte de ferramenta, mas vai e volta, cai na mesma coisa. É relacionamento, né? É estreitar cada vez mais. A gente não tem mais o toque, a gente não tem mais o abraço, mas a gente está no olho aqui conversando com um monte de gente. Tem 170 pessoas aqui que estão assistindo, estão vendo a gente conversar com elas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está longe, a gente nunca esteve tão perto conversando com as pessoas nessa linha. Então, acho que é isso. A gente precisa ter mais empatia por meio dessas plataformas para segurar esse público. E a partir daí, a gente vende nossos produtos, vende nossos serviços. É um caminho. Cara, eu acho, é um mundo sem volta. Isso que a gente está fazendo. A gente vai adaptar a isso que está acontecendo. Não tenho dúvida que mudou completamente. Todo mundo que não tinha estratégia de ser digital passou de uma semana para cá, de 15 dias para cá, foi obrigado a ser digital. Ou nós somos digitais, ou você não vê parente, você não fala com seus pais, você não cria as alternativas de sobrevivência. Como é que você vai falar hoje com os bancos para renegociar um empréstimo? Como é que você vai falar com o Sebrae? Como é que nós estamos fazendo para falar com o cliente? Ou a gente vira digital, ou a gente vira digital. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Tem umas pessoas que falam aqui de salão de beleza, como é que trabalha pela internet. Não dá para trabalhar, sabemos disso. Mas você tem que pensar nesse momento como é que você vai fazer para manter os clientes pós-crise. Essa crise não vai durar uma vida toda. A gente tem que ter bom senso para poder entender que a gente vai retornar e que a gente vai depender da relação com os nossos clientes para que esse negócio que a gente fazia volte de maneira mais forte ou mais satisfatória para os clientes e para você. Tem muitos amigos já fazendo planos de quais restaurantes vão voltar a frequentar, quais academias vão voltar a frequentar, quais os pequenos negócios vão voltar a frequentar para poder manter esses pequenos negócios. Sabe, quais bares vão poder voltar a frequentar, sabe, quais lojas vão poder voltar a frequentar para poder manter aquele pequeno negócio. Hoje nós vivemos em comunidade online. Os negócios que podem ser entregues de forma digital são entregues assim. Então, se você puder fazer delivery, faça delivery. Se você puder entregar valor digitalmente, que é o que a gente está tentando fazer aqui com essas lives, entregue esse valor digitalmente. Se você puder fazer relacionamento com o cliente nesse momento, faça relacionamento com o cliente. O mundo mudou. Nós não temos mais o mundo de 15 dias atrás. Está todo mundo dentro de casa. Está todo mundo... Os negócios que mais cresceram nesse período são os negócios que entregam as coisas de forma digital. Então, mas vai acabar, essa crise vai passar, não sabemos ainda quando, mas quando ela passar, você vai precisar dos seus clientes, você vai precisar continuar fazendo sua boa entrega, você vai precisar manter o seu negócio funcionando para que você consiga sair da crise. Né? Vamos sair da crise, gente, vamos sair da crise. Já estamos aqui com
quase uma hora, Léo. Vamos fazer as nossas considerações finais. Se as pessoas gostarem desse tema e se for o caso a gente voltar a falar de ferramentas, mais especificamente como é que você usa as ferramentas, a gente volta depois, a gente está com essas lives todos os dias, então precisou falar com o Sebrae, tem o WhatsApp do Sebrae, tem o 0800, tem o portal, tem o Fale com o Especialista. Estamos aqui à disposição. Essas perguntas que vocês fizeram, a gente vai tentar responder, eu vou tentar responder num artigo que a gente vai colocar lá no site do Sebrae. Últimas considerações aí, Léo. Até, deixa eu ver o que escreveu aqui. Acho que foi a Mônica. Não só o mundo mudou, não só a gente tem que mudar como empresa, como vendedor, tem que entender como Léo, não estou mais conseguindo te ouvir. Não sei se foi a minha conexão. Tenta falar só no microfone do celular. Bom, eu não estou conseguindo te ouvir nesse momento. Talvez seja a instabilidade da conexão da internet. Tu estás me ouvindo? Também não? Gente, não estamos mais nos ouvindo. Vamos agradecer aí. Foi legal essa live. A gente amanhã tem mais. Espero que vocês entrem em contato conosco e a gente está aqui trabalhando nessa quarentena para tentar, de alguma forma, dar alguma resposta, algum acalento para essas dificuldades todas. Sabemos que não é fácil, não é simples, mas temos que continuar, não podemos parar, tá bom? Obrigado por quem esteve aí presente conosco. Até uma próxima. Valeu? Até mais. Valeu, Léo.